Fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora trazendo todas as últimas notícias do nosso querido Tricolor. Tudo sobre o jogaço de hoje, São Paulo contra Libertad. Jogo importante da fase de grupos da Libertadores da América. Deixa aí o seu palpite pro jogo de logo mais. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos aqui no canal todos os dias para vocês. Bora assistir o vídeo junto, no final, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito desse jogaço de ontem, de hoje, e fazer aí a previsão. Tomara que o Tricolor ganhe. Créditos direcionais, deixa aí a descrição, se mais enrolação já sabe, simbora pro vídeo. Do Tricolor, 9h30, encarando o Libertad lá em Assunção. Bora conferir a provável escalação do time do Luiz Ubeldia. Rafael no gol, Cédric, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Lucas Ferreira, Matheus Alves, André Silva e Ferreirinha. São Paulo é o segundo colocado do grupo D com 4 pontos, enquanto o líder é justamente o Libertad com 6 pontos. E aí, hein? Na realidade, o Zubeldia acertou o time. Ele achou uma formação ideal e do meio de campo para frente ali, agora é entrosamento, né? Entrosamento, sem dúvida nenhuma. Eu creio que manter a mesma equipe ou o mesmo ataque que dos outros jogos anteriores é muito importante para essa equipe do São Paulo. E até porque o Zubeldia é naquela, né? Ganha, tá tudo bem, perde, aí vai cair, aí vira aquela confusão toda. E o Ferreirinha, grande fase. Alex Miller já vai comentar, a gente vai ter palpitômetro aqui e eu quero deixar uma pergunta. Vocês sabem qual é o time que tem mais sócio-torcedor no Brasil? Primeiro lugar? É o Inter, né? Segundo lugar? Palmeiras. Daqui a pouco eu conto. Daqui a pouco eu conto. O time que tem mais... Ferreirinha, grande fase, né? São Paulo. Grande fase do Ferreirinha. Vai jogar em Assunção. 5 gols já, né, esse ano. E realmente ele tá imbuído de marcar pelo menos 10, né? Quero ver se o Bugalu vai pagar a aposta que ele fez. De Ferreirinha, 7. O Neto vai... Ele já tá aplicando o golpe. Não, Buga, eu quero ver se vai pagar, viu? Ele já tá aplicando o golpe dizendo assim, ó, não sei se a Band vai deixar. Dá licença, malandro. O filho dele vai pagar, rapaz. Vai ver, faz mais um aí. Mas só um detalhe, esse jogo do São Paulo hoje é muito importante, porque ele tá em segundo no grupo, com 4 pontos, e o Libertad tem 6 em primeiro. Se o São Paulo ganhar... Ótimo, fica em primeiro e passa para o segundo turno desse grupo com 2 jogos em casa. Mas se perder, o Libertad dispara com 9, o São Paulo fica com 4. E no próximo jogo é Aliança Lima e São Paulo, em Lima, no Peru, e os 2 times têm 4 pontos. Mas esse jogo é em Assunção, é Paraguai. Eu estou explicando que se o São Paulo perder hoje, ele vai encarar o Aliança lá no Peru. Lima, que tem altitude? Não tem. Empatado em pontos ganhos. E aí ele vai ter que ganhar lá do Aliança, porque se o Aliança ganhar do São Paulo lá, o São Paulo fica em terceiro. O São Paulo não perde hoje. Bom, vamos pro palpitômetro no Gazeta Esportiva para o jogo do São Paulo contra a Libertad? É com altitude. 3.600... Não, hoje não tem altitude? Não, altitude é amanhã. Quem é que é o Palmeiras? É o Bolívar. É que só a altitude está muito hoje. A gente falou 3.600 metros de altitude, é o Palmeiras. Em La Paz, amanhã. Também é muito jogo. O diretor devia fazer uma tabela, eu pedi pra ele. Faz uma tabela com tudo que tem de jogo, a gente fica muita coisa, muito assunto. Ou assiste o Gazeta Esportiva aqui, bom, vamos lá. A gente começa com Paulo Sérgio. São Paulo contra o Libertad, sem altitude. 1-1. Em Assunção. Não perde lá. Quem ganha? 1-1. Igual do Ferreirinha. Mureta. Gol do Ferreirinha? Gol do Ferreirinha. Alex Miller. Sou eu já? Já é você. Sem altitude, em Assunção, Libertad, Bolívar é amanhã, 3.600. Libertad é muito bom time, hein? 2-1. 2-1 pra quem? O Libertad. O Libertad? Mas é só palpite. Eu torço sempre pro futebol brasileiro. Eu quero que o futebol brasileiro sempre vença, mas o meu palpite é com a razão, não é com a emoção. É sem altitude. Não importa. E eu vou falar então, é sem altitude, é em Assunção, é o São Paulo, é hoje, é Ferreirinha, o Caleri não, porque tá machucado. É 2-1 São Paulo. Aê, é o líder. Caleri só no ano que vem. Agora o novo líder do grupo, certo? Certo. Beleza? E já dou palpite, Palmeiras ganha amanhã também. Mandar um abraço pro pessoal, os pintores aí, hein? Mas esse cara tá Palmeiras eu falo tudo mesmo que eu vou tá seguindo. aqui. Tá... Paulo começou essa
maratona de Brasileiro e Libertadores pensando em ter um time mais forte na Libertadores e poder, mais experiente, mais rodado, e poder rodar um pouco e arriscar um pouco no Brasileiro. Isso não dá mais. Então chegou a hora de arriscar um pouco e rodar na Libertadores, porque não tem jogador, né? Então são 7 desfalques, 5 titulares, a espinha dorsal do time, né? Arboleda, Pablo Maia, Hugo, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas e Caleri. Então é o time principal do São Paulo. Em relação ao jogo do Talheres, por exemplo, a estreia da Libertadores, já não estão o Arboleda, o Luiz Gustavo, o Oscar e o Caleri. Então é um cobertor bem curto, né? E o que eu acho é que eu imagino que o Zubeldia coloque, você falou do Luciano, um ou outro mais experiente por conta do tipo do adversário, do jogo do adversário, da situação em que, mesmo com a vitória do Aliança, que foi ruim para o São Paulo e também para o Libertad, o empate não é desesperador. A situação do São Paulo tem alguma semelhança com a situação do Flamengo. O melhor seria vencer, evidente, mas o empate deixa o São Paulo ainda em segundo. Para fazer a decisão com a Aliança, é mais ou menos como o Flamengo vai fazer contra o Córdoba, só que aí vamos ver como é que vai estar o Córdoba. O Aliança a gente já sabe, ele precisa ganhar do São Paulo de qualquer jeito. Na sua casa vai ser um inferno, a torcida da Aliança para o Córdoba, talvez baste um empate com o Flamengo. Para o Aliança, não. O Aliança vai ter que ganhar do São Paulo. Mas o São Paulo vai ter que fazer 2 decisões fora de casa seguidas na Libertadores. Libertad e Aliança. Isso ele já sabe. E hoje é o jogo que ele vai estar mais fraco, né? Ele não tem... Sobretudo, no aspecto defensivo, eu acho. Porque sem o primeiro volante, sem o Arboleda, é um outro tipo de jogo. A bola aérea do Arboleda é a melhor do São Paulo. Então, acho que um jogo bem difícil, bem difícil. E eu não insisto, acho que o empate seria um ótimo resultado para o São Paulo diante das circunstâncias. O gol do Barcos no último lance foi ruim, certo? Péssimo. Péssimo, né? Péssimo. O empatezinho era... Claro. O empate deixava o Aliança meio morto ainda, né? Não sabe ele... Empate em casa, contra o último colocado. O Aliança, para ele, valeria muito, mesmo se ele não se classificar para o mata-mata, a terceira vaga para a Sul-Americana. Então, eu acho que... Mas é uma questão diferente. Agora ele está vivo na Libertadores. Ele não precisa se jogar pelo terceiro lugar. Ele está vivo pelas 2 vagas, né? E o Libertad tem a chance de matar, de descolar e deixar São Paulo e Aliança... O São Paulo tem o risco, se ele perder os 2 jogos fora, de não depender dele nas 2 partidas no Morumbi na volta. Ele voltaria para o Morumbi sem depender só dele, né? Exato, porque ele não pega mais o Aliança. Né? Então, essa sequência, agora as 2 partidas fora, ela é bem arriscada. Ainda mais sem o Libertad já jogou com o Aliança. Uma vez. E fora de casa. Ganhou. Exatamente. Por isso que o Libertad agora pode fazer 9 pontos e ficar tranquilo. Né? E aí, Massá? Sobrou pouco para eu falar, né? Vocês falaram bastante, mas eu vou pegar o viés do equilíbrio que o Zubeldia tem que ter para atravessar esse momento. A gente sempre acha que o momento mais difícil já passou. Na minha concepção, não. É verdade. Na minha concepção, talvez seja este período até a parada da Copa do Mundo, de clubes, seja o mais complicado. Por causa das ausências, né? Por causa das ausências. Eu tenho olhado, estudado um pouco mais o São Paulo e definitivamente os jovens não jogaram no estadual porque não tiveram férias, disputaram copinha, ganharam a copinha, não tiveram folga, por isso não fizeram a pré-temporada. O treinador do São Paulo queria que 1 ou 2 deles tivessem... Os 3? 3 tivessem ido lá para visitar o Mickey, certo? Naquela pré-temporada esquisita. Boa. A partir daí, a análise tem que ser honesta e coerente com isso. Se o São Paulo perder hoje, ele praticamente dá adeus à Libertadores. Por quê? Porque ele vai ter que ganhar do Aliança lá
né? E depois ele tem 2 jogos em casa e não tem outra discussão. Tem que ganhar os 2 para fazer 6 pontos. Nem exagerei, né? São Paulo está com 4. Eu estava imaginando eu acho com que 3. a sua conta, Se ele fizer 10, ele vai. Ele vai perder o segundo lugar para o Aliança, né? Se ele perder hoje. É. Tá, não. Tô dizendo faltando 3 jogos. Então. Se ele perder hoje. Ele fica com os mesmos 4. Ele não pode perder do Aliança. Ele não pode perder do Aliança. É isso. Exato. Então é um momento mais difícil, cara, porque. E acho que vale a cobrança do Felipe Luiz, do que entendimento do que é Copa. Agora, a cobrança não pode ser igual no Zubeldia, porque ele não tem o elenco próximo ou perto, ou em número de jogadores aptos a jogar uma Libertadores que o Flamengo tem. Então, alguém pode estar falando o seguinte, você fica criticando o Flamengo porque o Flamengo perdeu do Córdoba, mas o São Paulo empatou com o Alianza Lima, que é um time pior que o Córdoba, não é essa a questão. A questão é, estruturalmente, são 2 bolos que você vai servir no aniversário, né? Quais ingredientes você usa para um e quais ingredientes você usa para outro. O bolo do Zubeldia é farinha, água e açúcar. Quanto mais um fermento, se sobrar daqui, ele joga ali um fermentinho para ver se o bolo cresce. O Flamengo, não, o bolo é bonito, tem cobertor, tem morango, tem não sei o quê, tem abobrinha que o Arnaldo gosta. Entendeu? O do São Paulo não tem, cara. É complicado. Então, se você faça essa avaliação, cara, faça essa análise, olhe para isso, porque isso é fundamental. Então, este vai ser de fato, o período mais difícil do Zubeldia no comando. Porque não tem jogador para pôr em campo. Jogador, né, desses que o São Paulo pensou para a temporada. E há também de se explicar porque eu ia falar um palavrão, desculpa. Porque cargas d'água, não? Porque... em italiano. Por que o Lucas não volta? É isso que eu ia perguntar. Qual que é o Tem problema? alguma perspectiva de alguém voltar? A perspectiva do Lucas é que ele esteja à disposição no jogo contra o Náutico na próxima terça-feira pela Copa do Brasil, né? Ele não vai jogar... E é o mais próximo de retornar, hein? Não, o Arboleda também. O Arboleda não teve lesão, né? O Arboleda também deve jogar contra o Náutico, o Lucas também. Mas o Oscar ainda sem previsão, o Pablo Maia ainda sem previsão. O Luiz Gustavo a gente não sabe como é que vai acontecer, né? E o Caleri opera hoje, né? Então, o Luiz Gustavo e o Caleri já não são considerados para a temporada. Quem apareceu aí, né, por a necessidade total, o Luan, né? Então, apareceu como? Então, o Luan ele foi reintegrado depois das questões com o Pablo e com o Luiz Gustavo. O São Paulo está jogando a temporada sem primeiro volante. Detalhe. Aí eu acho um erro, sabe? Por quê? Porque não tem que reintegrar o cara. Não, mas entendeu? Ele não quer saber do São Paulo. Deixa o cara mofando lá. Bota um outro jogador. Ele quer saber do Bota São Paulo. um moleque. O São Paulo que não quer saber dele. Então pronto. Mas ele parece um emagreceu caso 7 parecido quilos com- em 2 semanas e tá lá, treinando. Deu uma emagrecida, porque ele estava... Exato. Né? Ele tá em forma agora, vamos ver como Me você vai parece se aquele utilizar. caso do... Tá me fugindo. Cansada de esfregar? Resíduo mesmo após lavar? Esqueça. Água micelar de L'Oréal Paris. Com micelar... Que tava lá, volante. Lisieiro. O Lisieiro. Parecido no passado, um pouco, parece. né? É isso, é desde a janela. Então, é a mesma circunstância, boa lembrança, porque são da mesma geração, aliás, só que naquela época o Lisieiro voltava de empréstimo, o Luan estava no Vitória. Isso. Aí o São Paulo perde os volantes. Aí fala... Então, me mas ajuda. E aí assim, cara, foi a janela Santilongo e Isso. Jamal Lewis. Me ajuda. Mas aí, assim, hoje eu estou defendendo os criticados. Eu vou fazer um voto de confiança para a diretoria. Ela perdeu os 2 volantes principais. Sim, Ela a perde única o Pablo alternativa Maia que ela tem. arrebentado, depois perde o Luiz Gustavo com um problema no pulmão. Sei lá, pensa se o Corinthians sai, o Raniel Sim, claro. e Eu sei acho lá que quem não joga. Ou o Aníbal, o Hannibal e não sei Eu quem. tô contigo, tá era a fora. única alternativa. Eu O ia cara fazer o faz quê? parte do elenco. A outra alternativa que o Zubeldia está tentando, me parece, Arnaldo, e ele falou até na coletiva,
aprimorar o jogo do Negruti, jogo aéreo, não sei o quê, para o cara poder jogar também. Não é isso? Seria outra opção de primeiro Outra volante. opção de primeiro volante, que é o cara da base, o capitão do time da... Então, Tino, é bom você falar nesses nomes. Eu citei o Luan, você falou do Negruti, tem lá o Rian Francisco, que vão ser esses caras que vão jogar contra o Ceará no sábado. A gente vai ter caras mais novos, tipo time C, né? Então, porque eu concordo com o Massini, acho que a avaliação da direção do São Paulo é que era os 3 jogos na sequência do Brasileiro serão o período mais difícil da temporada. Cruzeiro, Botafogo e Santos. Porque o São Paulo não vai ter jogador retorno de ninguém. Já ficou agora os outros. Ganhou mais um desfalque, o Arboleda. Isso. Agora os 3... Então se estende, é o que o Massini falou, se estende. Agora você tem Paraguai e Fortaleza. E depois terça e sexta. Isso. Naquela sequência, Náutico e Fortaleza. Muito bem, então esse é o São Paulo, a gente fez aquela... Meus amigos, 9h30, São Paulo e Libertad se enfrentam no Paraguai. O São Paulo, que a grande dúvida na escalação é a entrada de Matheus Alves ou Luciano. Um dos dois vai iniciar. Alguns dizem que o Zubeldia vai preferir o Luciano pela experiência. Cara, e é complicado. Realmente o Luciano tem mais experiência para jogar Libertadores. Mas atuando ali por dentro, o rendimento dele cai muito. Ele não é meia, né, gente? Ele não é meia. Não é nem maldade com o jogador. Tem alguns inscritos que falam, você pega no pé do Luciano. Não é isso, cara. É que ele não é meia. Ele não rende jogando aquela função. Os próprios resultados do ano passado, os gols que ele fez no ano passado, acabaram passando pano para atuações bem abaixo do Luciano. Esse ano ele não está conseguindo, ele joga mal e não faz gols, então não compensa o custo-benefício. O Matheus Alves, por outro lado, é um menino que para mim precisa de sequência, precisa de ganhar confiança, ganhar minutos jogados, rodagem. É um menino que está longe de estar pronto, mas aparenta ter um nível de profissionalismo e principalmente você olha pro Matheus Alves, você vê que ele pode se tornar um jogador muito bom. Há quanto tempo que o São Paulo não revela um meia? Esse tipo de meia, não é um meia esquerda como o Rodrigo Nestor, um meia central, um 10. O Matheus Alves, ele é um 10. Ele tem tudo para se tornar um ótimo 10, um excelente 10. É um cara dinâmico, um cara que tem arrancada, um cara que tem drible e tem o passe, que é o principal para um 10. E não é pelo jogo que ele fez contra o Santos, não é isso, porque é um recorte muito pequeno. Esse jogo que ele fez contra o Santos foi o melhor jogo dele no profissional. Mas e todos os jogos que ele fez na base? Ah, mas não dá para comparar a base com o profissional. Realmente não dá para comparar a base com o profissional. Mas se ele fez na base jogando com a galera da sua idade, ele tendo sequência, rodagem, mais experiência, confiança, ganhando massa muscular, ele pode fazer entre os profissionais. Eu sei que há um abismo muito grande entre base e profissional, mas para um jogador se tornar um jogador profissional, vingar como jogador de futebol, ele tem que conseguir passar por esse processo. Ele tem que, além de... não adianta nada, você é um excelente jogador de base, mas você sobe pro profissional, você vira um toró da vida. De que adianta? Então você tem que passar por essa labuta, você tem que passar por esse abismo. E para mim o Matheus Alves, ele tem condições de fazer isso. Um menino que me parece ter a cabeça muito boa, é muito centrado, assim como o Rian Francisco. As entrevistas do Rian Francisco são ótimas entrevistas. Não é um menino que sabe, que é meio deslumbrado com tudo que está acontecendo. Eu até fico surpreso e estou bem curioso para saber o que o Zubeldia vai fazer com o Rian Francisco. Por quê? Para mim, na minha visão, o Rian Francisco ia ser o primeiro dos meninos que subiram a ter oportunidade. E não é isso que está acontecendo. O Rian Francisco vai ser o último da fila. O Ferreira já está entrando, virou titular. O Matheus Alves já está entrando, virou titular. Daqui a pouco o Luca está entrando no time. E o Rian Francisco não. Eu confesso que estou curioso para saber o que o Zubeldia vai fazer. Porque para mim, de longe, o menino que tem mais potencial é o Rian Francisco. Mas o Zubeldia não está colocando ele. Essa é a grande questão. O Zubeldia não está colocando ele.
Não sei se por excesso de cautela, se acha que o menino não tá pronto, se não tem confiança ainda no Rian Francisco. Não sei. Mas, pra mim, o Rian Francisco ele necessitava e precisava de mais minutagem, de mais minutos, de sequência. Ele é um bom menino, ele é um bom jogador. O Ferreira, por exemplo, quando eu vi todos eles jogando, na minha opinião, eu achava que o Ferreira era o pior deles. Eu acho que se alguém não for vingar, vai ser esse Ferreira. E ele me surpreendeu. Porque ele tá sendo um dos pilares desse novo São Paulo. Jogando muito bem pelo lado direito, fazendo uma boa dobra com o Cedric. O Cedric não é o lateral que passa toda hora, ele é um lateral mais construtivo. Então ele acaba ajudando o Ferreira a fazer a jogada, tanto trazendo para dentro quanto indo para o fundo. O Ferreira ele tem essa característica de ir para o fundo também, não só de cortar para o meio para cruzar, de ir para o fundo e cruzar com a perna direita. E a gente sabe, você jogar bola, você sabe que é muito comum você ver um destro chutando com a perna esquerda, mas é muito difícil você ver um canhoto chutando com a perna direita, né? E ele tem essa facilidade, ele leva para a perna direita para fazer o cruzamento na área, para fazer a jogada, seja fazer o corte. É um menino também que tá me surpreendendo bastante. Isso não quer dizer que vai ser um jogo fácil. O Libertad é um time chato, um time encardido. Provavelmente não vai estar um caldeirão lá, então isso acaba sendo um ponto positivo para o São Paulo. E eu tô ansioso, cara. O São Paulo precisa de um bom resultado hoje. O São Paulo precisa, no mínimo, do empate para seguir vivo, buscando a primeira colocação, mas também buscando, quem sabe, a primeira colocação no geral para decidir os jogos em casa. Deixa a sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!